Fala galera, hoje aqui estamos para falar de um assunto muito polêmico, que por certa vez tem tirado o sono de muita gente. Já falei isso no outro vídeo, mas tem esse negócio. Vai entrar nesse vídeo também. Diferente do nosso primeiro vídeo, né, que nós tínhamos muitos textos bíblicos, muita base bíblica. Eu sei que isso não vai pegar legal, isso que eu vou dizer agora, mas esse não é um tema tão bíblico. Mas não fique triste, nós temos a solução do problema, a Bíblia. É isso aí. Esse é o segundo episódio do vlog Você Que Pensa. Fique aí. Você que pensa. Então, galera, essa semana eu me deparei com alguns vídeos na internet, né? Nós gostamos um pouco da internet, né? Uns bons, né? Dedicamos vários minutos da nossa vida, ou perdemos vários minutos da nossa vida na internet. Eu vi alguns vídeos na internet que, se você procurar, eu não sei se eu indico que você procure, mas se você procurar, você vai se deparar com vários vídeos de ateus falando da sua linha de pensamento. Eu vi um vídeo muito interessante também de um jornalista que ele juntou um pastor, um católico, um ateu e uma agnóstica para eles conversarem um pouco sobre a fé deles, sobre a crença ou a falta de crença. E eu me deparei com alguns vídeos de alguns ateus falando por que são ateus, por que se tornaram ateus. Assim como os ateus, eles têm feito os vídeos e mais vídeos falando por que eles são ateus e, de certa forma, eles estão certos em fazer isso. Porque eles estão defendendo nada mais nada menos que uma posição que eles têm acerca da religiosidade no mundo. Agora, a coisa mais interessante, que foi o que deu a ideia de a gente estar fazendo esse vídeo com esse tema, foi a reação de alguns cristãos comentando os vídeos de alguns ateus na internet. Eis o problema. É um problema. E é um tema que está muito em foco aí hoje em dia, que é a questão da intolerância religiosa. Até que ponto pode ser definido que fomos intolerantes com determinado pensamento, com determinada linha de crença ou falta dela. Uma base muito clara e muito usada que muitos cristãos vão usar para serem intolerantes com ateus, seja eles quais forem, é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, no qual diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso aqui muitas pessoas terminam interpretando esse texto de forma equivocada e muitas vezes faltam até brigar, chegam ao ponto mesmo de brigar com pessoas que são descrentes, que estão, de uma certa forma, exercendo aquilo que a liberdade lhe concede, que é a liberdade de expressão. Então, até que ponto a gente pode ou não pode rebater a um pensamento de uma pessoa, um pensamento de uma pessoa descrente? Então, tudo isso a gente tem que refletir, tem que ter cuidado para que a gente não crie uma mordaça, que esse é o problema da religiosidade. Um outro texto bastante interessante também está lá em Filipenses, no capítulo 1, Paulo escreve assim: estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Então Paulo, né, como missionário, apóstolo, o que mais escreveu cartas no Novo Testamento, posso dizer que o que mais evangelizou, o que mais saiu por aí evangelizando e fazendo Deus conhecido durante o tempo bíblico, né? Então foi o missionário, né, que saiu aí, tem as viagens missionárias de Paulo relatadas na Escritura. E ele fala dessa questão de defesa do Evangelho, né? Ele fala que ele foi posto em defesa do Evangelho. Então nós devemos defender sim o Evangelho, mas temos que pensar, né? A que ponto eu posso ir no meu discurso? Nós vemos isso na própria Bíblia e podemos até falar que alguns podem até dizer que Jesus foi intolerante com os fariseus, né, no seu discurso, muitas vezes defendendo a verdade, expondo o erro deles, mas até que ponto eu posso chegar no meu discurso sem faltar com respeito com outra pessoa? Até porque esse texto ele está direcionado realmente à questão que naquele tempo se levantaram pessoas que estavam pregando um Jesus um pouco diferente do que o apóstolo Paulo pregava. E Paulo, efusivamente, no verso que eu citei de 1 Pedro, ele vai deixar bem claro que aquilo ali é contra os falsos profetas, os falsos mestres que
que estavam realmente ensinando o povo. E hoje nós temos muito. Então muita gente pega esses textos então para colocar contra um ateu, contra uma pessoa que é de outra religião. E não é bem por aí. A gente precisa estudar bem a Bíblia, entender o que é que o texto quer dizer dentro do contexto, para que a gente não venha cometer equívocos que possa sim gerar algo pior, algo que seja realmente infeliz. Então, diante de tudo isso, a gente tentando analisar, apesar de que, como eu falei no início do vídeo, não é um tema que nós temos tantos textos bíblicos para nos ajudar nessa questão da intolerância, de lidar com o discurso do ateu, e o nosso discurso em relação à falta de fé do ateu, nós não temos textos bíblicos para nos posicionarmos assim, totalmente fundamentado pela Escritura, é mais uma questão de cosmovisão, uma questão de entendimento daquilo que Deus traz na sua palavra. E analisando os vídeos, como eu falei, um desses vídeos, uma menina que falava no vídeo que como ela tinha se tornado ateia, eu acho que é isso, acho que é, né? Ateia, né? Feminino. Nos corrija. Ateia. Incrível como era o discurso de ódio e como era a intolerância dos religiosos, dos cristãos, dos evangélicos ou dos católicos. Isso é uma pena. É uma pena, na verdade. Nos comentários, para ela, em nenhum momento eu vi no vídeo, apesar de que se ela faz alguns comentários bobos em relação à fé, nós vamos nos entristecer em certo sentido, né? Mas ela não ofendeu ninguém, ela não ofendeu, até porque era uma menina de pais cristãos, de uma família cristã, e é interessante que ela falou que a atitude dos pais dela era de amar e de respeitar a opinião dela e a liberdade dela, nós sabendo que sempre a liberdade do homem para onde leva, né? Então nós sabemos para onde a liberdade do homem leva, então nós temos que estar tranquilo e colocar nas mãos de Deus. É muito difícil, em um dos comentários também de um dos ateus que eu assisti o vídeo, ele falando acerca dos atentados que teve agora há pouco do Estado Islâmico, naquele jornal lá francês, e matou lá os jornalistas e tal, por causa das publicações antirreligiosas que eles tinham lá no jornal. E ele questionava, né? Que Deus é o seu? Que você precisa defendê-lo, pegar uma arma e matar todo mundo porque eu ofendi o seu Deus. Se ele é um Deus, se ele é soberano, se ele tem todo o poder, então por que você não confia nele? Então, em certo sentido, acaba que esses ateus, eles ajudam no Evangelho, porque eles dão até conselhos para os cristãos. Nós somos cristãos, acreditamos, a Bíblia fala lá, o Deus que vocês estão servindo é o Criador dos céus e da terra. Então, se você é evangélico, se é cristão, se você tem convicções na sua fé, então você não precisa, como o Diego falou, né, ir esmurrar a pessoa e defender a pessoa com unhas e dentes. Porque ele tem a opinião dele. Todo mundo tem a liberdade de ter sua opinião, né? Como nós falamos, você tem todo o direito de defender, e o texto que o Diego falou, né? Com mansidão, aqueles que questionarem a sua fé, para você dar resposta da sua fé e tudo mais, e com mansidão, com temor a Deus. A Bíblia em momento nenhum pede que a gente defenda Deus. É verdade. Pelo contrário, é Deus quem nos defende. Ele é que é o nosso advogado, né? Pelas circunstâncias que o mundo se encontra. E o que vai deixar bem claro, Jesus lá em João, é que o Consolador que viria, que já veio, que é o Espírito Santo, é ele que vai convencer o homem do pecado e do juízo. Não é o nosso argumento, não é a Bíblia e realmente o Evangelho de Cristo, as boas novas. Então, se você está preocupado em falar bonito para que o ateu se converta, você está errado. A palavra ela vem nos instruir para que a gente tenha paz com todos. A palavra deixa isso claro. Então, a partir do momento que eu vou em um vídeo ou vou em um blog de alguma pessoa que não crê da forma que eu creio e vou esculacho lá, eu vou estar totalmente contra o que a palavra pede de mim. Dificilmente vemos, nós que estamos começando esse trabalho, e até agora a gente não viu, e nos trabalhos que a gente acompanha em vídeo, na internet, dificilmente nós vemos ateus xingando os cristãos por estar colocando material na internet, por estar defendendo a sua fé, colocando ali coisas sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus. A gente não vê ateus xingando os evangélicos porque eles não podem fazer isso, até porque eles entendem bem a questão da liberdade. Então, como o Diego falou, confie no Evangelho. Se você prega o Evangelho, confie na palavra. É ela que convence. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Prega o Evangelho, mas não vemos em nenhum momento na Escritura Jesus, os apóstolos ou ninguém forçando ninguém. Havia as pregações, muitos criam, outros não criam e iam embora. E as divergências teológicas? E aí, como é que fica? E aí, será que
conseguimos conviver, pentecostais, tradicionais, neopentecostais, presbiterianos, batistas. Mas o que é bem interessante é que muitas pessoas vão dizer: se aquele cristão de tal igreja pensa diferente de mim, então é difícil eu ter uma convivência com ele. Eu acho isso totalmente errado e nem de forma alguma as escrituras mostram isso para nós. O que devemos entender é que sim, há divergência de pensamentos em coisas específicas, algumas salvíficas e outras não. Mas o que precisamos entender é que são assuntos intermediários e que sim, dá para sim conviver naturalmente com essas pessoas. E aí, calvinistas e arminianos convivendo juntos, será que isso é possível? É possível? Então, o mesmo critério nós usamos. Em determinados assuntos que a Bíblia não é totalmente clara, nós podemos interpretar e vai ser aí questão de linhas doutrinárias, questão de interpretação. Mas o fato de o meu irmão interpretar de uma forma equivocada tal passagem das Escrituras, isso aí é um impedimento para que eu realmente não venha conviver com ele, eu acho que não é bem por aí. A palavra deixa claro isso, né? O que a palavra vai nos dizer é que precisamos ser discipulados, primeiramente, que é um princípio básico da palavra, ser discipulados para que o cristão chegue à maturidade. E é através das Escrituras que isso vai acontecer. Se tal cristão pensa de uma forma diferente que você, e você vê que a forma com que ele pensa é de uma forma equivocada, aí o diálogo é a melhor forma para que isso possa ser consertado. Se não haver jeito, você tem que respeitar a posição do seu irmão, porque ele é livre para pensar da forma que ele quiser. Então nós não podemos ser deuses na vida das pessoas. Então eu posso ter um amigo sim que pensa diferente em alguma determinada linha, que tem uma linha teológica, com certeza. Então nesse vídeo sobre intolerância nós temos que ensinar isso, porque muitos dizem que uns são intolerantes e acabam sendo intolerantes. Nós, por sermos reformados, uma linha que sofre bastante opressão e intolerância, mas muitos dizem que nós somos intolerantes. Mas muitos acabam sendo intolerantes conosco. E é às vezes muito isso que sofremos. É triste até pensar que muitos que passaram a crer em determinado momento de forma diferente daquilo que pensavam no início da sua caminhada cristã e simplesmente perdem os amigos porque pensam diferente. Então que o nosso coração esteja sempre cheio de amor e tolerância. Isso não é um vídeo sobre relatividades, viu, gente? Não é sendo relativos. De forma alguma. Mas sendo tolerantes, isso é totalmente diferente. É aceitar a opinião do seu irmão. Seja ele ateu, budista, pagodeiro, roqueiro. Não, pagodeiro pegou... Não, tô brincando. Ele tem a opinião dele de se manifestar, de falar o que ele crê, independente de qualquer coisa. Queira você ou não. A partir do momento que você não aceita o que ele diz, você está sendo intolerante. Você tem que respeitar o que o seu irmão pensa. Porque vai existir cristãos de uma idade mais avançada, senhores e senhoras, que vão pensar em algumas coisas sobre tatuagem, piercing. Nós ainda vamos gravar um vídeo falando sobre isso. Que é diferente da forma que um cristão de 25, 30 anos vai pensar. E até em Romanos ele vai dar até um direcionamento muito para isso, né? Alguns que são novos na fé, aceitem os novos na fé, e esses vão crescer com o passar do tempo. Então, pessoas que pensam diferente, você que pensa que não deve comer carne, o outro pensa que já deve comer carne, e em outros assuntos que Paulo coloca ali no texto de Romanos 14, que a gente pode trazer também para o nosso tempo aqui, para a nossa vida, para a prática. Não quer dizer que precisamos pensar igual a eles, mas que sim, nós temos que entender que ele tem um pensamento diferente do nosso. E essa é a base fundamental para que a gente possa ter um bom convívio aqui. E esse diálogo, até em certos sentidos, ele traz crescimento. É edificante. É edificante. Então, esse diálogo entre pessoas que têm linhas diferentes, eles até acrescentam a nossa fé. Eles nos fazem crescer. Então é interessante. É um ponto, poderia ser um ponto positivo das diferenças de denominações e diferenças doutrinárias. Então nós precisamos ser tolerantes, amar e estar aberto ao diálogo, estar aberto à conversa. A amizade verdadeira entre pessoas que pensam totalmente diferente acontece a todo instante. Bruno pensa diferente em várias e várias outras áreas da vida dele. Então, o que devemos compreender é que o fato de ser coisas que são assumidamente diferentes não pode gerar, de uma certa forma, indisposição para com ele. Pelo contrário, eu tenho que respeitar. Só porque eu penso diferente nele, vou dar um exemplo. Para mim, o São Paulo é o melhor time do planeta. Para ele é o Flamengo. Só por causa disso, eu não vou ter
Amizade com ele, não vou me relacionar com ele socialmente, por quê? Só porque ele pensa diferente nessa área? É isso que a gente tem que entender. Eu vou colocar o hino do Vasco só de raiva nesse momento que vocês estão falando disso. Esse diálogo, ele é importante. E eu mesmo tive uma experiência, passei um ano trabalhando numa missão que era interdenominacional, e eu pude ver os pontos positivos e pontos negativos da convivência entre pessoas de diferentes doutrinas, diferente denominação, mas em certo ponto o diálogo ele trazia crescimento. Então me fazia pensar sobre determinados assuntos que eu era rígido demais em algumas coisas e acabava trazendo essa reflexão para poder até ser flexível em determinados assuntos. Uma coisa bem interessante que vamos encontrar na palavra, vai estar lá em Provérbios 27:17, é que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É preciso esse diálogo para que possamos chegar a um denominador comum, para que possamos amadurecer, para que possamos aprender a respeitar a opinião do nosso próximo. Então nós já respondemos aqui, né? É possível sim conviver com as diferenças, é possível sim nós pararmos para pensar e sermos um pouco mais tolerantes, conviver com pessoas que pensam diferente. Sejam um ateu, seja um católico, seja de qualquer outra religião, sim, podemos conviver com eles socialmente de forma saudável. Mas é possível colocar aí um limite? É possível a gente responder aqui até que ponto vai essa convivência? Até que ponto eu posso me relacionar com pessoas de diferentes linhas e pessoas que não creem em Deus ou pessoas que pensam diferente do que nós? Até que o princípio da palavra não seja quebrado. Esse é o limite. A partir do momento em que os princípios da palavra são deixados de lado, aí sim entra no perigo. Porque vivemos pela palavra, caminhamos pela palavra, aquilo que a palavra nos ensina. Então, nós teremos uma convivência com tais pessoas até que não quebrem princípios bíblicos. Nós não podemos passar o ponto e acabar sendo relativarmos, né? E não sermos convictos em determinados pontos. Nós precisamos ter convicção daquilo que cremos, mas sendo respeitosos e tolerantes com aquele que pensa diferente. Quando nós estivermos num diálogo com pessoas que pensam diferente, nós não podemos ser frouxos, não poderia dizer isso, em relação àquilo que cremos. E é até interessante, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 9, eu lembrei desse texto agora, que ele diz: fiz para com todos a fim de ganhar alguns. Então é questão de convivência, ele conviveu com muitos e ele coloca esse parâmetro da escritura. Ele coloca que ele não pode pecar contra Deus, que ele não pode ultrapassar esse ponto de faltar com a verdade nessa convivência com pessoas que estão embaixo da lei, judeus, gentios e essas diversas pessoas de diferentes pensamentos. Isso vai através da nossa cosmovisão, sobre qual a nossa visão que a palavra nos dá, sobre o que nós temos perante o mundo, perante as coisas sociais. Então a nossa cosmovisão baseada nas escrituras é quem vai ditar regras dentro de nossas mentes acerca de assuntos que a própria Bíblia não traz. Uma coisa bem interessante que fomos perguntados é se seria intolerância criticar, um exemplo, o Thales Roberto por algumas canções. Aí a gente indica o primeiro vídeo nosso sobre julgamento e aí você vai entender um pouquinho melhor sobre isso que a gente está falando. E é aí que entra aquela questão. Você falar a seu ponto, a sua opinião sobre determinado assunto não é ser intolerante. Intolerante é você chegar praticamente e querer esmurrar a pessoa. É tentar mudar o pensamento da pessoa à força. Entender que nós vivemos em uma sociedade e as pessoas têm liberdade de pensar diferente do que nós. Podemos julgar e criticar os atos do Thales Roberto por algumas coisas? Sim, podemos, mas não podemos tirar a liberdade dele de fazer o que ele faz. Então é isso aí, concluímos mais um episódio do Você Que Pensa. Deixa os comentários aí, o que é que você pensa sobre isso, né? Fomos intolerantes, fomos tolerantes demais nesse vídeo. O que é que você acha sobre isso? Então dê a sua opinião aí, ajude o vlog a melhorar, dê sugestões de novos vídeos para que a gente possa melhorar e fazer um conteúdo bem bacana, bem legal aí para você que está vendo. Curte, compartilha, curte a página no Facebook e é isso aí. Queria indicar a vocês, aproveitando o assunto, o tema,
esse livro sensacional, isso aqui, ó. Aqui, ó. Esse livro sensacional aqui, que é um mosaico teológico. 4 cristãos com pensamentos diferentes, de doutrinas diferentes, se reuniram para fazer essa belezura aqui, ó. Mosaico teológico. Eu digo para você compre, se você ainda não possui. A gente vai deixar o link aí na descrição para que você possa entrar e comprar. Mosaico teológico, tá aí. Link para nós adquirir já. Não. Eu também aqui quero deixar como sugestão para vocês um trabalho em podcast do nosso amigo Ivandro Menezes. Fala, cabraiada! Nosso amigo aí que representa bem aí o Nordeste, fazendo um trabalho em podcast. Eu vou indicar aqui um dos episódios do trabalho deles, que é o episódio de número 16, Geração de Bundões, interessante o nome, né? E vai falar sobre liberdade de expressão, vai trazer parâmetros aí da nossa liberdade, nosso discurso, se muitas vezes nós nos omitimos, né, em falar nossa opinião, o preço que nós pagamos por falar nossa opinião e tal. Então é interessante, tem um pouco a ver aí com o tema, então eu deixo pra vocês não só esse episódio, mas... Não só esse episódio. Não só ouça esse episódio, mas também os outros, que é bem legal, nosso amigo aí, Ivandro Menezes. Já finalizou o vídeo pra compartilhar? Já. E o que é interessante para esse assunto é chamar nada mais ou menos que Rafa! Chega mais no hora aqui. É o que eu errei. Apareça no vídeo. Não.